Olá, muito boa noite. Está no ar o Cuidando de Você, uma oportunidade de falarmos de saúde, bem-estar e qualidade de vida e já começando um novo mês, né? Hoje, feriado, dia do trabalho, dia do trabalhador, essa homenagem a todos os trabalhadores, todos nós trabalhadores, né, que estamos no dia a dia lutando cada um a sua área, né, para buscar o sustento da família, para poder gerar renda, para levar o país adiante. Então, parabéns para vocês. E nesse 1º de maio, a gente já abre o mês para fazer, através do Cuidando de Você, uma prestação de serviço. Mês de maio é o mês de prevenção ao glaucoma. E o glaucoma é um tipo de assunto que está sendo muito demandado nas nossas redes sociais, através do nosso WhatsApp. Pessoas pedindo, fala sobre glaucoma. Então, todo mês, quando temos aqui o Dia da Saúde Visual, que é um oferecimento do Hospital de Olhos do Governador Valadares, o nosso patrocinador master, nós sempre atendemos os pedidos, né? E o glaucoma foi um pedido que nós fizemos lá, a gestão, e prontamente nos atendeu o Dr. Charles Petrucelli, é o nosso convidado de hoje, especialista, estudioso nesse assunto, especialista em glaucoma, vai nos ajudar a entender um pouco mais sobre essa doença, a seriedade dessa doença, os riscos dessa doença, para você, né, que de repente já trata de glaucoma, e para muitos de nós ou de vocês, que nunca fizeram o exame preventivo e de repente tem essa doença e não sabe quão perigosa ela é. Dr. Charles, boa noite, obrigado por estar aqui conosco. Boa noite, Márcio, boa noite à audiência de vocês. Eu fico muito feliz de estar aqui para a gente poder debater esse assunto um pouquinho, né? Até porque, né, como a gente já conversou um pouquinho antes do ar aqui, sobre a importância do glaucoma, a importância da informação no glaucoma, eu tenho certeza que vai ser uma oportunidade muito boa aqui e vai ser muito rica para a audiência de vocês. Tive uma aula aqui antes de começar o programa e agora a aula já vai aqui para vocês também que estão em casa acompanhando pela TV e também pelo Facebook, né? Lembrando que nossa entrevista está disponível ao vivo pelo Facebook e você pode, depois que o programa acabar, inclusive ver novamente o programa e compartilhar para todo mundo. A gente pede sempre, né? Compartilhe, 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 porque você compartilhando, você vai estar ajudando alguém a ter informações sobre saúde. Ok? Então vamos lá. Primeiramente, logo de cara perguntando, o que é o glaucoma? Então vamos lá, Márcio. Glaucoma, ela é uma doença do nervo óptico, né? O que é o nervo óptico? O nervo óptico é um nervo que a gente tem dentro do olho e que é o nervo que literalmente nos faz enxergar. Ele pega, né, a entrada de luz e converte ela numa imagem visual. E o que acontece no glaucoma? A pressão do olho, ela alta no olho, ela é um fator de risco para que ela vá matando esse nervo óptico. E quando esse nervo óptico ele está muito acometido, a gente começa a perder nosso campo de visão. Então o paciente ele vai perdendo a visão de fora para dentro, né, até que ela se afunile e perca toda a visão. E o grande problema do glaucoma é que glaucoma é uma doença silenciosa e que tudo que se perde de visão dela não volta. Então, o nosso trabalho é o quê? É impedir que o paciente perca esse campo visual, né? Então, a gente precisa prevenir, né? Se a gente está falando de uma doença que tudo que perde não volta, né? E que ela tem a possibilidade de prevenir a perda, então a gente precisa estar ciente que a gente tem que procurar um oftalmologista, e nós vamos falar mais sobre isso, para que a gente não venha perder a visão por glaucoma, né? Que é uma doença que não tem cura, mas tem controle para não perder a visão. Doutor Charles, a gente está falando aqui de doença muito comum, pouco comum ou rara? O glaucoma, ele é uma doença, vamos dizer assim, comum, né? O glaucoma, ele é a segunda causa de cegueira no mundo. Ela só perde para catarata. E das causas irreversíveis, ela é a primeira. Então, nós estamos falando de algo aí de saúde pública extremamente importante, né? Então, é uma doença que a gente pode dizer assim, que ela no espectro de uma doença, a gente pode dizer que ela é comum. Então, muitas pessoas ainda hoje, em pleno século XXI, na era da informação, perdem a visão por causa do glaucoma? Sim, perdem. É claro que comparado com o passado e por N razões, hoje em dia você perde muito menos, graças a Deus, né? Inclusive por ações igual essa, que hoje a informação ela é muito mais fácil para as pessoas, né? O acesso à saúde ele é muito mais fácil e também porque os tratamentos do glaucoma hoje são muito melhores do que tinha no passado. Então é muito comum a gente ter um paciente chegando para a gente aflito no consultório,
né? Ah, eu tive um diagnóstico de glaucoma, ou eu tenho um familiar com glaucoma e eu estou com medo dele perder a visão. Lá no passado, o pessoal fala que todo mundo perdia a visão com glaucoma, como é que funciona isso? Então, a gente, de antemão, a gente tem que, né, examinar o paciente, ver qual que é o tamanho desse risco, ver se já tem a doença. E hoje a gente tem armas para, daquele momento que ele chegou para a gente, conseguir impedir que ele perca a visão dali para frente. Né? Então, hoje, a grande maioria dos casos, hoje, quando é diagnosticado precocemente, a gente consegue fazer com que esse paciente não perca a visão e possa viver bem com glaucoma, conviver bem com glaucoma o resto da vida sem maiores problemas, desde que faça o tratamento da melhor forma possível. Você disse lá que o problema está ali concentrado no nervo óptico, né? Mas há fatores de risco, há grupos de risco pré-determinados ou esse tipo de problema pode acontecer com qualquer pessoa? O glaucoma ele pode acontecer com qualquer pessoa. É claro que pessoas com histórico familiar de glaucoma, ela tem uma probabilidade maior de vir a ter glaucoma, então a gente sugere, né, que todo mundo que tem glaucoma passar a informação para os familiares e esses familiares procurar um oftalmologista para uma consulta de rotina, aquela que a gente vai lá olhar grau, olhar algum outro problema, e informar o oftalmologista que você tem um histórico familiar de glaucoma. Né? Na consulta de rotina é possível a gente fazer uma triagem e avaliar uma possível suspeita e com essa suspeita sendo confirmada, pedir alguns exames para descartar ou iniciar o tratamento se for preciso. E um grande detalhe é que, mesmo que hoje você não tenha suspeita, isso não quer dizer que daqui a alguns anos você não vai ter, não é algo que descarta para o resto da vida, ela descarta para hoje. Né? E também existem pessoas de raça negra, por exemplo, é mais comum glaucoma. E principalmente pessoas acima de 40 anos. Então a gente sugere que todo mundo acima de 40 anos vá ao oftalmologista regularmente uma vez ao ano. Né? Então isso é de suma importância, porque você indo todo ano, se um dia a suspeita aparecer e tiver a necessidade de tratamento, com certeza a gente vai estar tratando no momento certo e, consequentemente, impedir que essa pessoa venha ter consequências definitivas de perda de visão ao longo da vida dela e da expectativa de vida dela. Eu ouço falar muito sobre a pressão, né? Pressão ocular, que pode causar essa lesão no nervo óptico que leva ao glaucoma. O que seria essa pressão? Tem alguma relação com a hipertensão arterial? Não, diretamente não. A pressão do olho, ela é de um líquido dentro do olho chamado humor aquoso, é um líquido transparente. A pressão arterial é o sangue. Né? Então, quando você fala pressão, todas as duas estão fazendo pressão, né? A pressão arterial nos vasos sanguíneos e a pressão intraocular, ela aumenta a pressão no nervo, consequentemente é como se estivesse fazendo uma isquemia nele, enforcando ele, diminuindo o oxigênio para ele, é isso que ao longo do tempo vai matando ele. Só que a gente tem que ter em mente o seguinte, eu escuto no consultório, todo paciente muitas vezes chegando e fala assim, doutor, glaucoma é pressão no olho? Não, glaucoma não é pressão no olho. Só que a pressão no olho é o principal fator de risco para o aparecimento da doença e a progressão da doença. Só que glaucoma é uma doença multifatorial. Só que o único fator de risco modificável é a pressão do olho. A gente viu aí, você disse, doutor, com relação à idade, a partir dos 40 anos, um alerta, uma vigilância e tudo mais. Mas há casos, é raro ter casos de pessoas mais jovens ou crianças com glaucoma? É possível, né? Graças a Deus é mais incomum, né? A gente tem que pensar o seguinte, como o glaucoma é uma doença progressiva, quanto mais jovem se tem glaucoma, maior o risco de perder a visão, até porque a expectativa de vida é maior, né? Então, se você descobre um glaucoma inicial num paciente de 80 anos de idade, a minha conduta nele vai ser muito mais tranquila do que num paciente de 15 anos de idade. Mas que é possível ter glaucoma mais novo, sim, até existe um tipo de glaucoma que a gente chama de glaucoma juvenil, tá? É mais incomum? É mais incomum, mas ele é possível? Ele é possível. E também a gente tem o glaucoma congênito, que é aquele glaucoma quando você já nasce com glaucoma, né? Então a criança geralmente ela nasce com o olho maior, né, que a gente chama de buftalmo, também é bem comum, né? É um tipo de glaucoma mais agressivo, que muitas vezes deixa sequela, porque muitas vezes a gente já pega em estágios que já existe algum nível de lesão. É diferente daquele glaucoma que a gente pegou inicialmente no paciente acima de 40 anos e que a gente tem tempo de sobra e hábil para controlar aquela pressão sem um dano ao nervo óptico. A gente fala aqui sobre a questão da prevenção, né? Então, assim, a forma de
tratar o glaucoma de forma eficiente para evitar consequências mais graves, e essa consequência, a perda da visão, é o diagnóstico precoce. Né? Mas nós vivenciamos uma cultura, né, de só depois que a boiada estoura que a gente corre atrás. Né? Isso de fato é algo cultural. Né? Eu falo que a gente que trabalha com doenças crônicas, a gente percebe isso muito. E isso vem até da nossa cultura como cidadão. Né? Eu falo que hoje em dia, quem tem condição de ter um plano de saúde ou que mesmo que usa o SUS, a gente só procura uma assistência quando tem um problema. Né? Então, para doenças que são crônicas, aí entra o glaucoma, entra uma diabetes, entra uma hipertensão arterial, o melhor tratamento é a prevenção. Então, a primeira coisa que nós, na qualidade de cidadão, que a gente tem que ter em relação à nossa saúde, é pensar como que a gente nos mantém saudáveis, né? E não ir atrás de uma solução depois do problema, porque aí é muito mais difícil você contornar aquilo. E como eu falei, o glaucoma, a prevenção é literalmente o melhor remédio, apesar de que hoje, né, o tratamento do glaucoma a gente pode fazer com colírios, com laser, com vários tipos de cirurgia, né? E esse espectro, né, do tratamento do glaucoma na última década, ela cresceu muito. Então, hoje em dia, a gente tem inúmeras formas de controlar a pressão do paciente e dando para ele qualidade de vida e visão ao longo do tempo. Mas nada disso é melhor do que a prevenção. Pois é, vamos continuar falando sobre isso, batendo nessa tecla da prevenção e como se dá, né, falando também sobre políticas públicas, falando sobre tratamento acima de tudo. Nós conhecemos um pouco mais dessa doença silenciosa que leva ainda muitas pessoas à cegueira. Né? Já aprendemos que pode ser evitada o maior problema do glaucoma, que é levar à cegueira, né? Se for feita uma busca preventiva, se for feito um diagnóstico antecipado. E nos ajudando a entender um pouco mais desse assunto, está aqui conosco um especialista em catarata e glaucoma, professor, e ele é do Hospital de Olhos Governador Valadares, que oferece o Dia da Saúde Visual e está trazendo esse assunto e nos ajuda a manter o Cuidando de Você no ar, é o Dr. Charles Petrucelli. Dr. Charles, abrindo esse segundo bloco, o glaucoma, ele manifesta sintomas? O glaucoma dói? Não, a grande maioria do glaucoma ele é assintomático, né? A gente tem um tipo de glaucoma que é o glaucoma agudo, né? Que ele vai gerar dor porque gera pressões muito altas. Mas esse tipo de glaucoma, ele é um lastro muito pequeno dentro do glaucoma, né? Então, um grande problema do glaucoma é que o glaucoma não nos avisa, na grande maioria das vezes. Por isso, como a gente falou no primeiro bloco, o ideal é que o paciente ele faça a prevenção. Porque quando o glaucoma ele vai gerar sinais no paciente, sintomas nele, a gente já tem um glaucoma muito tardio. Né? Tanto é que, para que a gente chegue a ter as primeiras alterações de campo visual no paciente, muitas vezes ele já perdeu de 30% a 50% de fibras nervosas, ou seja, que é as fibras que não fazem enxergar. Então, o diagnóstico, quando ele é dado por um sintoma do paciente, com certeza a gente já está dando um diagnóstico muito atrasado. E aí a gente lembrando que é uma doença que tudo que perde não volta, isso é muito ruim para a gente manter esse paciente enxergando até o fim da vida dele com qualidade, obviamente. Fazendo exercício aqui, como não há sintomas em fases iniciais e quando há sintomas é que a situação já está muito difícil. Como não temos a cultura da saúde preventiva, né, então a descoberta, o diagnóstico do glaucoma muitas vezes se dá quando o paciente vai a um oftalmologista, vai lá no Hospital de Olhos, por exemplo, né, para fazer um outro tipo de exame, outro tipo de situação. Ah, estou enxergando, querendo ver o óculos, a questão assim, a correção de grau. Então se dá por outra situação, então. E isso é o ideal, né? Porque quando o paciente ele chega para a gente com sintoma, procurando um atendimento e o que o problema é a dificuldade pelo glaucoma, é porque o glaucoma já está tardio. Sim. Então, graças a Deus, a maioria dos pacientes ele vai para uma conjuntivite, para olhar uma questão de óculos, porque está com um grauzinho pequeno. O paciente após os 40 anos, que já tem a presbiopia, a dificuldade de perto, que nunca usou óculos, muitas vezes é a primeira vez que ele vai ao oftalmologista porque está com dificuldade na leitura. Então, muitas vezes a gente suspeita o diagnóstico de glaucoma nesse momento. E isso, por um lado, é muito bom, porque ele foi lá para algo que não era tão importante assim,
né, e acaba descobrindo algo que ele tratando preventivamente, ele vai enxergar o resto da vida dele sem maiores problemas. Um paciente chega até o hospital de olhos, né, de repente, no cenário ideal para fazer uma avaliação preventiva, né, um check-up da saúde dos olhos, ou está perdendo a visão, está com a visão cansada, dificuldade para ler, vou lá ver a questão das minhas vistas, dos meus olhos. Quando ele entra lá no hospital, os exames que são feitos, eles são todos necessários para, inclusive, descobrir se há incomissão de glaucoma? Com certeza, foi muito bom até você tocar nesse ponto, porque muitas vezes o paciente ele acha que uma consulta oftalmológica é apenas um exame de óculos. Né? O exame de óculos ele é uma parte do exame oftalmológico. Né? Então, quando o paciente ele procura o hospital de olhos, por exemplo, ele vai passar num pré-exame, ele vai fazer a questão do grau e a gente também vai avaliar outras doenças como glaucoma, como diabetes do olho, como catarata, entre outras, né? E principalmente para as doenças que elas dão menos sinais e sintomas, né? E que a maioria das doenças hoje, no exame, né, básico de rotina, não que a gente consiga afirmar o diagnóstico, mas a gente consegue suspeitar para que dali para frente a gente faça com aquele paciente algo mais aprofundado que possa chegar ao diagnóstico e ao tratamento adequado. Agora, o diagnóstico, né? Como que é feito esse diagnóstico do glaucoma? Existe um equipamento específico? É clínico? Como é que é feito o diagnóstico? O diagnóstico do glaucoma, eu falo que ele é um quebra-cabeça, né? A gente faz uma série de exames que a gente chama de propedêutica de glaucoma. E aí, são 6 exames, né, a propedêutica completa. Com esses 6 exames em mãos, a gente vai montando aquele quebra-cabeça ali e ver se ele enquadra no espectro que já precisa tratar ou não. Né? E foi bom até você falar isso, que muitas vezes o paciente ele faz os exames, ele tem o que a gente chama de glaucoma suspeito, mas que a gente vê que naquele momento o risco de evolução da doença ele não é muito grande. Então, muitas vezes, o que você faz? Você acompanha esse paciente a cada 6 meses, né, dependendo do tamanho do risco, e sem tratamento. Né? Aí você fala, poxa, mas por que muitas vezes você deixa sem tratamento, você poderia, às vezes, tratar? Porque o tratamento hoje, ou ele é com colírio, ou laser, ou cirurgia. Né? E o colírio, que geralmente é a entrada do tratamento, né, ou colírio ou laser, mas no Brasil a cultura é do colírio, eles não são baratos, e eles causam efeito colateral. Né? Então, apesar de, graças a Deus, eles abaixarem a pressão muito bem, os colírios de glaucoma eles têm efeitos colaterais. Então, aquele paciente que a gente pode, muitas vezes, acompanhá-lo sem colírio é uma opção, mas a gente tem que acompanhar de perto e o paciente ele tem que estar ciente que ele precisa estar acompanhando de perto. Então, aí é que cabe, né, a gente uma conversa boa com o paciente no consultório para que ele tenha um entendimento da importância daquilo, apesar dele não sentir nada. Porque eu falo que a grande arte do especialista de glaucoma é convencer um paciente que ele tem algo que é grave, que pode levar à cegueira, mas que ele não sente nada e que o tratamento é algo que não é barato, que é o colírio, que tem que ser, despende um bom dinheiro todo mês e que ainda causa efeito colateral. Então, cabe nós, oftalmologistas especialistas em glaucoma, conseguir entender o paciente do outro lado e entender quanto de informação eu preciso levar para ele, que ele tenha esse entendimento para que a gente possa ou tratar ou deixá-lo sem tratar em cima daquela propedêutica de exames que nos leva ao diagnóstico ou descartá-lo. Já disse aqui bem claro que o que se perdeu não se recupera, mas falando ainda em tratamento, esse tratamento, né, ou com colírio, ou com laser, ou com cirurgia, o que ele garante? É que não se perda mais? Na verdade, você falar que não perder nada mais, né, é muito difícil. O que eu tento fazer com os pacientes no consultório é olhar para os exames dele, olhar para a epidemiologia dele, idade, raça, sexo, e eu tento imaginar o seguinte, o que eu preciso fazer com esse paciente para que ele enxergue até 100 anos de idade? Né? Então, o nosso objetivo é manter o paciente enxergando até 100 anos de idade, né? Que é uma expectativa de vida acima daquilo que a gente tem hoje. Né? Então, assim, isso é possível. Né? Aí, como que a gente vai definir? É colírio? É laser? É cirurgia? A cirurgia, geralmente, a gente deixa para os casos mais graves, porque são situações invasivas que geram mais riscos. Né? Em relação ao laser e ao colírio, vai depender do perfil do paciente. Tem paciente que você fala com ele, que fala com você, doutor, você me desculpa, minha vida é muito corrida, eu não consigo lembrar do horário certinho de usar o colírio. Esse paciente, o laser vai ser a melhor opção para ele. Por quê? Porque
porque o laser não vai depender, vamos dizer assim, da ação dele de lembrar de pingar o colírio. Eu falo que quem usa colírio, nós oftalmologistas, a gente só passa o tratamento. Quem faz o tratamento de fato é o próprio paciente. Fatores externos, por exemplo, o uso de alguma medicação pode agravar o glaucoma? Sim, sim. O que é mais comum, né, de aumentar a pressão do olho, no caso, são o uso de corticoides, principalmente corticoide colírio. Foi muito bom você tocar nesse ponto, porque é muito comum, às vezes, né, o paciente ele tem lá uma alergia crônica, né, ele é um paciente alérgico, ele vai no farmacêutico, o farmacêutico passa um colírio de corticoide, esse colírio é bom. E, de fato, para aquilo ali, ele vai ser muito bom. E aí o paciente, por não ter a informação, ele começa a usar aquilo de maneira consistente e aí muitas vezes ele cria um tipo de glaucoma que a gente chama de glaucoma cortisônico e que é um tipo de glaucoma até grave porque ele pode levar a pressões bem altas e muitas vezes aí o paciente chega jovem para você com uma perda de campo visual já importante num caso grave causado por uso externo de um corticoide, por exemplo. Bom, no mês de combate, de esclarecimentos, de chamar a atenção em relação ao glaucoma, vocês acompanharam a entrevista do especialista Dr. Charles, do Hospital de Olhos Governador Valadares. Como é grave o glaucoma, como é comum, como é, digamos, democrático, todos nós podemos ter glaucoma e como podemos evitar o pior, que é perder a cegueira, fazendo a prevenção, fazendo a busca por exames, por profissionais de forma mais precoce. Se tiver caso na família, de forma mais precoce ainda, né? Recomendaria talvez uma vez ao ano fazer, porque quando vai ao oftalmologista para prevenção, você faz exame, aproveita para fazer todos os exames necessários, né? Não seria assim? Exatamente, principalmente aquele paciente acima de 40 anos, a gente recomenda que vá uma vez ao ano ao oftalmologista. Doutor, nós agradecemos muito. Eu gostaria de deixar aqui o nosso programa aberto. Tem catarata também da sua especialidade, que é outro tema muito importante. Que você voltasse aqui ao nosso programa, né? Leve o nosso abraço, né, a todos lá do Hospital de Olhos, os trabalhadores, vocês trabalhadores também, os funcionários. Nós agradecemos imensamente essa gentileza de trazer essa aula de glaucoma aqui no Cuidando de Você. Imagina, sou eu quem agradece isso, igual a gente conversou. Para mim é uma honra e um prazer estar falando aqui, porque a gente tem condição de levar a informação de glaucoma para mais pessoas, né, pelo tanto de gente que vocês têm audiência e, consequentemente, eu tenho certeza que muitas pessoas que estão aqui assistindo essa entrevista hoje vão se beneficiar disso e vão poder enxergar perfeitamente o resto da vida, se Deus quiser. Muito obrigado a você que acompanhou o nosso programa. O programa já está disponível no nosso Facebook. Veja e compartilhe. Continue com a programação da TV Rio Doce e até o próximo Cuidando de Você.